Olá, meu caro aluno, seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui com vocês para mais uma aula da nossa disciplina Contratos e Convênios na Administração Pública. E para começar a nossa aula, vamos fazer aquela breve recapitulação dos assuntos abordados na aula passada. Lembrando que até agora estamos tratando dos contratos administrativos, que são celebrados entre as empresas ou mesmo pessoas físicas e a administração pública, para a prestação de serviços, execução de obras ou fornecimento de produtos. Nós começamos a aula passada falando das possibilidades de alteração contratual. Vocês estão lembrados? Falamos que os contratos podem ser alterados unilateralmente pela administração ou consensualmente entre as partes. Vimos ainda os tipos de alteração, que podem ser por reajuste, revisão ou repactuação, cada um desses apresentando características distintas. A seguir, nós vimos a necessidade e importância da fiscalização de um contrato, as obrigações do fiscal e as responsabilidades do contratado. Tratamos ainda da subcontratação, do recebimento do objeto e, por fim, falamos da rescisão contratual, suas modalidades e consequências. E agora, vamos começar esta aula falando das sanções administrativas, de modo que possamos identificar as sanções administrativas que devem ser aplicadas ao contratado que deixar de observar as cláusulas contratuais. Esse tópico está previsto no artigo 86 da nossa querida Lei 866. Vejamos o que ele nos traz nesse sentido. A lei impõe que o atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado a multa de mora, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato. Essa multa não impede que a administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas nessa lei. Além disso, ela só será aplicada após regular processo administrativo e será descontada da garantia do respectivo contratado. Caso a multa seja superior à garantia do contratado, o contratado responderá pela diferença que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela administração e, quando for o caso, cobrada judicialmente. Já o artigo 87 da lei prevê que, caso haja inexecução total ou parcial do contrato, a administração pode aplicar sanções ao contratado, sendo-lhe garantida a defesa prévia. Vejamos quais são essas sanções. A primeira delas é a advertência, que consiste em uma comunicação formal ao fornecedor após a instauração do processo administrativo sancionador, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigação legal assumida, cláusula contratual ou falha na execução do serviço ou fornecimento, determinando que seja sanada a improbidade e notificando que, em caso de reincidência, sanção mais elevada poderá ser aplicada. A advertência é a sanção de menor gravidade e é aplicada diante da inexecução de pequenos deveres do contratado. Para a aplicação da penalidade, há a necessidade de a administração acompanhar, fiscalizar e registrar por escrito as falhas encontradas na execução do contrato, cientificando do descumprimento dos deveres e persistindo as incorreções, há a reincidência, e a penalidade mais severa poderá ser aplicada. Voltando à nossa tela. A segunda sanção é a multa, na forma prevista no instrumento convocatório. Ela tem natureza pecuniária, ou seja, financeira, e conforme dito anteriormente, ela será aplicada de acordo com os termos do edital, em decorrência do descumprimento de todo ou parte do objeto, podendo ser descontada da garantia, e caso esta não seja suficiente, o contratado é responsável pela diferença que pode ser descontada dos pagamentos devidos pela administração ou cobrada judicialmente. A multa deve estar prevista em edital ou no contrato para que possa ser aplicada. As sanções de advertência, suspensão e declaração de inidoneidade poderão ser aplicadas juntamente com a pena de multa, sendo facultada a defesa anterior do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 dias úteis. A terceira sanção é a suspensão temporária
de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração por prazo não superior a 2 anos. A sanção de suspensão temporária de participar de licitações suspende o direito dos fornecedores de participarem dos procedimentos licitatórios promovidos no âmbito do órgão ou entidade responsável pela aplicação da sanção, por prazo não superior a 2 anos. Já a sanção de impedimento de contratar com a administração impede os fornecedores de formalizarem contratos no âmbito do órgão ou entidade responsável pela aplicação da sanção, por prazo não superior a 2 anos. E por fim, a última sanção é a declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes para a punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada, com base no inciso anterior. Essa sanção é de competência exclusiva do ministro de Estado, do secretário estadual ou municipal, conforme o caso, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 anos de sua aplicação. Estas duas últimas sanções são extremamente graves, desconstituem o vínculo com o poder público. Elas se diferenciam basicamente pelo prazo, pois a primeira tem um limite de 2 anos e a segunda dura até que se cessem os motivos da suspensão. E para fechar, na licitação, a modalidade pregão, conforme dispõe o artigo 7º da Lei 10.520 de 2002, a pessoa ou empresa que ensejar o retardamento da execução do seu objeto, falhar ou fraudar na execução do contrato, ou comportar-se de modo inidôneo, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou municípios e será descredenciado no SICAF ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores, pelo prazo de até 5 anos, sem prejuízo das multas previstas no edital e nos contratos e nas demais combinações legais. Com isso, nós encerramos a primeira parte do nosso curso. Concluímos os contratos na administração pública. Se ficou alguma dúvida, alguma coisa não ficou claro, não deixem de nos procurar. Eu e os tutores estamos à disposição para lhes atender. Não deixem de estudar a apostila e também de ler a Lei 8.666, pois ela é muito importante para o nosso conteúdo. Além do que, os alunos que têm pretensão de estudar para concursos, essa matéria é garantida nos concursos das áreas administrativas. Então vocês têm que saber tudo dessa lei. Muito bem, agora nós vamos falar sobre outro tema da nossa disciplina, que são os convênios. Para começar, vamos entender o conceito de convênio, que está previsto também na Lei 8.666 de 93. Um convênio é um ajuste celebrado entre órgãos da administração pública ou entre estes e entidades particulares, visando a execução de um objeto de interesse comum das partes envolvidas. É, na verdade, uma reunião de esforços em que os participantes, ou convenentes, como são chamados, se unem para a consecução de um fim comum. Di Pietro define convênio como uma forma de ajuste entre o poder público e entidades públicas ou privadas para a realização de objetivos de interesse comum, mediante mútua colaboração. Com base nesses conceitos, podemos inferir que é imprescindível que pelo menos um ente convenente seja pessoa jurídica de direito público. Além disso, os envolvidos devem possuir capacidade jurídica para assumir o compromisso, sob pena de nulidade do ato administrativo. Conforme definição legal, são 2 as partes envolvidas em um convênio, a parte concedente e a parte convenente. Vejamos o que são essas partes. A parte concedente corresponde ao órgão ou entidade da administração pública federal, direta ou indireta, responsável pela transferência dos recursos financeiros destinados à execução do objeto do convênio. Ela é a unidade descentralizadora. Já a parte convenente é aquela com a qual a administração pública federal,
pactua a execução de programas ou projetos, podendo ser órgão ou entidade pública de qualquer esfera do governo ou entidade privada sem fins lucrativos. Também pode ser chamada de unidade descentralizada. Agora que já entendemos o que é um convênio, vamos ver de onde surgiu essa ideia, qual a sua origem. Os convênios surgiram na tentativa de interação entre o governo e a sociedade, a partir de onde se deu início à cooperação entre entidades públicas e privadas e entre as próprias entidades públicas. Isso se dá em razão das desigualdades, onde a cooperação social vem como uma forma de neutralizar conflitos de interesse e amenizar as dificuldades da vida em sociedade. Então, a principal razão pela qual as entidades públicas repassam recursos para outras entidades é que, através de cooperação e auxílio mútuo, essas entidades possam alcançar um fim comum, que gere satisfação social. A segunda razão para a existência da cooperação é a descentralização de atividades da administração pública federal, que, para viabilizar o desenvolvimento econômico e social do país, passou a se dedicar às tarefas primordiais e optar pela descentralização de outras atividades consideradas secundárias. Desse modo, com vistas a atender às demandas da população, a União, os estados e os municípios se unem por meio de ajustes financeiros denominados transferência constitucional ou legal e transferências voluntárias. Vejamos o que são essas transferências. A primeira delas é a transferência constitucional ou legal. Ela é definida pela Constituição Federal e determina que parte da arrecadação dos tributos federais seja repassada aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Portanto, há a descentralização das competências da União para os estados e municípios. A segunda forma são as transferências voluntárias, que consistem na descentralização de recursos financeiros com vistas à realização de ações de competência do ente transferidor de recursos à União. A Lei de Responsabilidade Fiscal define as transferências voluntárias como a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da federação a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra de determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde. As transferências voluntárias acontecem de três formas. Primeiro, por meio de contrato de repasse, onde há o repasse da União para estados, municípios e Distrito Federal, para a execução de programas governamentais através de agente financeiro público federal, como a Caixa e o Banco do Brasil. O segundo é o termo de parceria, que consiste em um instrumento de cooperação firmado entre o poder público e as organizações da sociedade civil de interesse público, OCIP. E por fim, o nosso principal objeto de estudo, os convênios, que nós já conceituamos. Só recapitulando, convênio é o ajuste celebrado entre órgãos da administração pública ou entre esses e entidades particulares, visando a execução de um objeto de interesse comum das partes envolvidas. Vamos ver agora os aspectos que diferenciam um convênio de um contrato. A começar pelos envolvidos. Enquanto no contrato há partes, no convênio há partícipes ou convenentes. Quanto aos interesses, nos contratos os interesses são diversos e conflitantes, ou seja, as vontades são antagônicas. Elas se compõem, mas não se adicionam, e delas resulta uma terceira espécie, que é a vontade contratual. Já nos convênios, os interesses são comuns, as vontades se somam, há uma mútua colaboração para se chegar ao resultado pretendido, que pode ser por meio de repasse de verbas, equipamentos, recursos humanos, etc. Então existe contraprestação. Na relação financeira, nos contratos, há um preço ou remuneração, que passa a integrar o patrimônio da entidade que o recebeu. Já nos convênios, os recursos financeiros são aplicados única e exclusivamente nos fins previstos no convênio, não se vislumbrando dessa forma a possibilidade de obtenção de vantagens, tais como taxa de administração ou gerenciamento. A entidade que recebeu o recurso financeiro está obrigada a prestar contas
ao órgão repassador dos recursos e ao Tribunal de Contas de sua jurisdição. Além disso, nos contratos há vinculação contratual, já nos convênios não há. Devemos frisar que no convênio há uma união de esforços para se atingir o interesse público e que há a comunhão de interesses. Por esse motivo, não há partes, mas partícipes. Vamos ver agora alguns exemplos de contratos e convênios em áreas semelhantes. Na área da limpeza, por exemplo, um órgão público assina um contrato de prestação de serviços para a manutenção e limpeza de seu prédio. A outra parte, a empresa contratada, deve fornecer os funcionários e os meios para a execução da limpeza e recebe contraprestação financeira em troca. Já um convênio poderia ser firmado entre uma prefeitura e uma associação de catadores para que os mesmos façam a coleta seletiva em postos específicos na cidade. Ambos ganham, pois a prefeitura está buscando o bem comum, a limpeza e preservação do ambiente, enquanto os catadores recolhem material que pode ser reciclado e gerar rendimentos para a associação. Outro exemplo, a contratação de empresa para a prestação de segurança particular em um banco federal. E em um convênio entre uma prefeitura e a polícia militar para a realização da segurança de um carnaval de rua. Mais um exemplo, na área da saúde, a contratação de uma empresa para fornecimento de remédios e suprimento para um hospital. E um convênio entre o governo federal e um hospital público para fornecimento gratuito de remédios e suprimentos. Ok, pessoal? Ficou claro que são várias as diferenças entre contratos e convênios, não é mesmo? Vamos seguir com o nosso conteúdo, continuando falando dos convênios e das legislações que são aplicadas a eles. E adivinhem qual é a primeira lei que trata dos convênios, a mais importante? Ela, a Lei 8666, a partir de seu artigo 116. Esse artigo é aplicável no âmbito dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. E podemos denominá-la como um regulamento geral de todo e qualquer convênio. Na verdade, ele engloba convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos do mesmo gênero. A segunda legislação que vai abarcar os convênios é o Decreto Federal 6.170 de 2007, que dispõe sobre normas relativas às transferências de recursos da União mediante convênios e contratos de repasse. Esse decreto se aplica aos programas, projetos e atividades de interesse recíproco dos órgãos e entidades da administração pública, federal e de outros entes ou entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos, que são realizados por meio de transferências de recursos financeiros efetivadas por meio de convênios, contratos de repasse ou termos de cooperação. Vou dar dois exemplos aqui de convênios ou termos de repasse de cooperação. O IFNMG, que é uma autarquia federal, firma um convênio de capacitação para seus servidores com a Unimontes, que é uma universidade estadual. Nesse convênio, o IFNMG vai descentralizar recursos para a Unimontes e alguns de seus servidores irão se matricular e cursar um programa de capacitação na Unimontes. Uma turma fechada, especificamente para esse fim. Os recursos que o IFNMG vai repassar para a Unimontes devem ser usados exatamente para esse fim, seja na compra de livros, pagamento de deslocamento de professores, taxa de publicações, etc. Mas o fim tem que ser a formação da turma do IFNMG. Agora, se a proposta de capacitação dos servidores do IFNMG fosse junto a uma universidade federal, como a UFMG, nesse caso, o repasse não se daria por convênio, pois são órgãos da mesma esfera federal. Aí, seria celebrado um termo de execução descentralizada, semelhante a um convênio, pois há repasse de recursos para a utilização em um fim específico. Beleza, pessoal? Esses exemplos só para deixar mais claro como pode ser a realização de um convênio. Vamos voltar à legislação aplicada. Outra legislação aplicada aos convênios é a Lei 9.504, de 97, que estabelece normas para as eleições e veda aos agentes públicos, em campanhas eleitorais, servidores ou não, nos 3 meses que antecedem o pleito, a realização de transferências voluntárias de recursos da União
aos estados e municípios e dos estados aos municípios, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados os recursos destinados a cumprir obrigação formal pré-existente para a execução de obra ou serviço em andamento e cronograma pré-fixado, e os destinados a atender situações de emergência e de calamidade pública. Temos ainda o Decreto 8.726, de abril de 2016, que regulamenta a Lei 13.019 de 2014. Ela dispõe sobre regras e procedimentos do regime jurídico das parcerias celebradas entre a Administração Pública Federal e as organizações de sociedade civil. Além destes, temos mais algumas leis, decretos, instruções, normativas e portarias interministeriais que tratam de alguma maneira dos convênios. Toda essa legislação pode ser encontrada no site portal.convenios.gov.br/legislação. Uma discussão que existe acerca dos convênios, até por estarem presentes na Lei 8.666, é a necessidade ou não de licitação para sua realização. E a jurisprudência é de que, na hipótese de convênio, é dispensável a licitação, uma vez que os contratantes ou partícipes possuem objetivos institucionais comuns e o ajuste firmado, que trata de mútua colaboração, está de acordo com as características das partes e com a finalidade de cunho social almejada, não havendo contraposição de interesses nem preço estipulado. Porém, o Decreto 6.170 trouxe uma novidade na celebração do convênio na Administração Pública Federal, com o ente privado, que é o chamamento público para a seleção de projetos e entidades. Assim, a administração pública pode realizar o chamamento público ou concurso de projetos com vistas a selecionar entidades e projetos que melhor venham a realizar o objeto pretendido, atendendo assim o interesse público. E a escolha do conveniente deverá ser da administração, levando em consideração as peculiaridades de cada caso e sempre buscando a melhor forma de aplicar os recursos públicos. Deverão ser apontados os fundamentos de fato e de direito que levaram à tomada de decisão, atendendo-se ao princípio da motivação, que assume especial relevância nessa situação. Em relação às compras realizadas pelas entidades privadas que celebrarem convênios com a administração pública, também não existe a obrigatoriedade da realização de licitação. Porém, elas devem realizar cotação prévia de preço com no mínimo 3 orçamentos para compras realizadas com recursos ou bens repassados pela União. Agora que já entendemos o que são convênios e vimos a diferença entre eles e os contratos, vamos ver como se dá a formalização dos convênios. A principal exigência para a formalização dos convênios está no artigo 116 da 8666. A celebração de convênios, acordos ou ajustes pelos órgãos ou entidades da administração pública depende de prévia aprovação de competente plano de trabalho proposto pela organização interessada, o qual deverá conter no mínimo as seguintes informações: identificação do objeto a ser executado, metas a serem atingidas, etapas ou fases de execução, plano de aplicação de recursos, cronograma de desembolso, previsão de início e fim da execução do objeto, bem assim da conclusão das etapas ou programas ou fases. Se o ajuste compreender obra ou serviço de engenharia, é necessária a comprovação de que os recursos próprios para complementar a execução do objeto estão devidamente assegurados, salvo se o custo total do empreendimento recair sobre a entidade ou órgão descentralizador. Ou seja, o plano de trabalho equivale a um roteiro de tarefas a serem realizadas pelos convenientes. De acordo com a doutrina, o plano de trabalho deve conter a perfeita e exata descrição do objeto a ser alcançado por meio da conjugação de esforços, a visualização das metas a serem atingidas, as etapas ou fases de execução do bem assinaladas, com datas previstas para início e fim, tudo para se chegar à real consecução do objeto. Ele é imprescindível ao plano de trabalho, mesmo quando não há execução financeira, pois descreve com precisão todas as atividades dos entes convenientes. Então, o primeiro requisito para a formalização de um convênio é o plano de trabalho,
contendo todas as informações sobre o objeto do convênio, as razões que o justificam, os meios e formas de execução, o plano de aplicação, o cronograma de desembolso e outras mais que se fizerem necessários. Já de acordo com a Portaria Interministerial 507 de 2011, o plano de trabalho deve conter no mínimo uma justificativa para a celebração do instrumento, a descrição completa do objeto a ser executado, descrição das metas a serem atingidas, definição das etapas ou fases de execução, cronograma de execução do objeto, cronograma de desembolso, plano de aplicação de recursos a serem desembolsados pelo concedente e da contrapartida financeira do proponente, se for o caso. Ele será analisado quanto à sua viabilidade e adequação aos objetivos do programa e, no caso de entidades privadas sem fins lucrativos, será avaliada a qualificação técnica e operacional para a gestão do instrumento. Bem, pessoal, vamos parar por aqui. Nós vimos a importância do plano de trabalho nos convênios e do que eles são compostos. Mas nós ainda não encerramos a formalização dos convênios, então nós vamos continuar com esse assunto na próxima aula. Mais uma vez, eu peço que leiam a apostila e também a Lei 8666, nos artigos que estudamos hoje, para ajudar a fixar o aprendizado. Em caso de dúvida, estamos à disposição para atendê-los. Desejo a vocês bons estudos e até a próxima.